Antes de calcularmos aqui o ângulo entre duas retas, vamos dar uma relembrada no ciclo trigonométrico. Olha só, suponha que isso esteja bem feito. Se vocês lembram vagamente, quando a gente definiu a tangente, tá? Lembrando que aqui o eixo horizontal é o cosseno e o eixo vertical representa o seno. O ciclo trigonométrico tem raio 1, mas a tangente, uma das formas de entender a tangente é como essa reta aqui, ó, passando aqui por esse ponto, tá? É essa reta vertical passando por esse ponto e a tangente, por exemplo, eu tinha um ângulo aqui. A tangente vai ser medida saindo da origem, passando por esse ângulo, quando ela corta, onde ela corta essa reta, é o valor da tangente. Perceba que até os ângulos de 90 graus, a tangente é sempre positiva, sempre maior do que 1. Tá? Claro, aqui em 90 não tem tangente, porque seria uma reta paralela, não tem tangente de 90 graus. Ela não existe. Não é que seja zero, nada disso. Ela não existe mesmo. Quando você passa de 90, essa tangente, ó, por exemplo, se o ângulo está aqui, quando você passa pelo ângulo e pelo centro, você vai, digamos assim, bater lá na tangente abaixo do zero. Você vai bater num valor negativo. Então entenda, até 180 graus aqui, ó, de 0 a 180, porque não faz sentido eu falar de ângulos entre retas acima de 180. Veja só, se a reta está aqui, aí eu vou passando uma reta, ó. Esse ângulo aqui está grande, aí eu passo uma reta mais deitada ainda, o ângulo aumentou. O máximo que vai chegar é quando a reta tiver uma em cima da outra e o ângulo for sempre de 180, tá? Então não vou passar de 180. Até 90 graus a tangente é sempre positiva. Depois de 90 graus até 180, ó, quando chegar em 180 a tangente é zero, tá? Tanto em 0 graus como em 180 a tangente é zero, não tem o que fazer. Mas depois de 90 até 180 a tangente vai ficando negativa. Mas basicamente é o mesmo valor, só muda o sinal, tá? Por exemplo, olha só. Ih, devia ter feito o círculo primeiro. Se você está aqui no ângulo de 45, quando você calcula a tangente, ela vai bater justamente no 1, tá? Na altura do 1. Tangente de 45 é 1. Quando você pega a tangente de 135, que é 45 graus depois do 90, ela vai bater lá em menos 1, ok? Então, só para lembrar desse pequeno detalhe. Por que eu estou dizendo isso? Como eu já disse, quando você tem duas retas, você tem quatro ângulos. 2 a 2 opostos pelo vértice. Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ter a mesma medida desse ângulo aqui. Este outro ângulo aqui, ó, vai ter ângulos opostos pelos vértices, tem a mesma medida, tá, gente? Eles vão ter a mesma medida. Então, vocês têm quatro ângulos. Tem aquele caso da reta perpendicular que a gente já viu, que acaba formando ângulos retos. Esse é muito simples, é maravilhoso quando as retas são perpendiculares, né? E quando elas não são perpendiculares, estão formando ângulos, elas vão formar dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Geralmente a gente está interessado no ângulo agudo, nesse menor ângulo formado entre elas, tá bom? Às vezes você quer saber qual o ângulo obtuso, que é esse maior. Então, este agudo vai ser positivo, a tangente dele é positiva, e este obtuso vai ter tangente negativa, mas vão ter o mesmo valor, tá? Em módulo, eles vão ter o mesmo valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí vocês estão vendo uma forma. Vamos lá. Vamos chamar essa reta aqui de R. Vamos chamar essa reta aqui de S. Ó, essa reta R, ela forma um ângulo que eu vou chamar de alfa com o eixo X. Essa reta S, ela forma um ângulo que eu vou chamar de beta. Elas formam, e eu estou interessado frequentemente nesse aqui, né? Suponha que eu esteja aqui só para fechar o triângulo, para ficar, eu estou interessado nesse ângulo θ aqui, ó. Ok? Então eu estou interessado nesse ângulo θ entre as duas retas. Mais uma vez a gente tem aquele velho esquema, ó. Este ângulo externo, este ângulo beta, ele é igual a θ mais alfa. Portanto, como eu estou interessado em θ, eu vou isolar o θ. Eu posso dizer que o θ, o ângulo θ, ele é igual a beta menos alfa, tá? Essa equação aí vocês conseguem deduzir sozinhos. Enfim, vamos dizer que
essa reta R ela tem uma equação. E eu vou chamar o coeficiente angular dessa reta R, o coeficiente angular para essa reta R, eu vou chamar de MR. O coeficiente angular, lembrando que esse coeficiente angular MR é a tangente de alfa. O coeficiente angular para a reta S eu vou chamar de MS. O que é o coeficiente angular? É a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Ok? Aquela mesma ideia, ó. Vou aqui, se eu pegar a tangente de θ, o que eu na prática estou calculando? Eu estou calculando a tangente. Quem é θ? É a mesma coisa que beta menos alfa. Quando você aplica a tangente da subtração aqui, tá? O que você tem? Você tem tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes tangente de alfa. Como eu chamei tangente de alfa de MR, tangente de S de MS, eu vou substituir esses valores aqui, ó. Então a tangente desse ângulo θ não é o ângulo que você está calculando, é a tangente. Nada mais é do que MS menos MR sobre 1 mais MS vezes MR. Aí lembra daquela história que eu falei que a reta forma 4 ângulos, 2 serão obtusos e os menores, que geralmente é o que nós estamos interessados, geralmente a gente está tentando calcular, pode ser que essas retas aqui, ó, elas estejam inclinadas de uma forma que forma um ângulo obtuso aqui. Na prática, se você fizer essas contas aqui, ó, e der um valor negativo, você está achando o ângulo grandão, o ângulo obtuso. Se der um valor positivo, você está achando o ângulo agudo. Só que isso vai depender da forma como você relacionou aqui os dois coeficientes. Então, como na prática, normalmente a gente está procurando o menor ângulo entre as duas retas, para a gente ficar só com o positivo, a gente considera o módulo dessa equação aí. Então, quando tivermos duas retas e quisermos saber o ângulo entre elas, analiticamente falando, você vai ter que a tangente desse ângulo entre elas, né, o menor ângulo formado entre elas, vai ser, aí você considera o módulo. Porque dependendo dos valores de MS e MR, pode ser que troque a ordem e fique negativo, tá? Então como geralmente a gente está buscando o menor ângulo, o ângulo agudo, a gente pega a parte positiva. Aí você jogando no módulo, você não tem que se preocupar quem é maior, quem é menor aqui, você simplesmente faz as contas e considera o módulo. Você pega um coeficiente, qualquer um dos dois, pode ser o MS ou o MR, menos o outro coeficiente e divide por isso 1 mais o produto dos dois. O módulo disso vai te dar o ângulo agudo entre as duas retas. Observação fundamental. Neste caso aí, ó, pensando desta forma, eu considerei que nenhuma das retas é vertical. Nenhuma das retas está paralela ao eixo Y, tá? Elas não formam nenhuma delas. Neste caso aí que eu considerei, forma um ângulo reto com o eixo X. Eu vou limpar aqui e aí a gente vê os casos, que fica até mais simples quando uma delas é uma reta vertical. Bom, nós acabamos de ver o caso em que duas retas são concorrentes e aí você tem uma reta R, uma reta S. Você tem que o coeficiente angular dessa aqui é MR, dessa outra aqui é MS. E você quer saber o ângulo, geralmente o ângulo agudo, o menor ângulo que se forma entre elas, tá? Você faz o quê? Para descobrir a tangente desse ângulo, você pode simplesmente pegar o módulo, para garantir que seja positivo, pegar um coeficiente menos o outro, dividir por 1 mais o produto desses coeficientes.
esta é uma fórmula que, se você precisar, é bom que você tenha um suporte, tenha anotado ela em um lugar. Se você for precisar calcular isso, você vai dar uma olhada como fazer. A dedução disso não é muito simples, porque a soma da tangente, por exemplo, eu não costumo saber de cor. Até a do seno e do cosseno eu preciso, às vezes, dar uma tentativa e erro até conseguir deduzir, porque também não é algo que eu costumo lembrar de cor. A da tangente parece até um pouquinho fácil, mas mesmo assim a gente esquece depois de um tempo. De qualquer forma, esse caso aqui, ó, é para o caso em que nenhuma das retas é vertical, ou seja, paralela ao eixo Y ou perpendicular ao eixo X, tá? Só que tem esses dois casos aqui, ó. Eu tenho aqui a reta R e aí eu tenho uma reta perpendicular ao eixo X, uma reta vertical, né? E aqui eu tenho um ângulo alfa. E aí eu quero saber, poxa, e esse ângulo θ aqui, o que é? Bom, a gente também tem o caso em que o alfa está aqui, ó. A reta R tá formando com o eixo X um ângulo agudo, tá? Um ângulo agudo, ou seja, a tangente esse ângulo θ aí vai dar uma tangente negativa. Tudo por causa da construção. Ah, detalhe aqui, ó. Aqui é reto, tá, gente? Esse aqui é reto e a reta aqui é vertical também. A ideia é de vertical. Vamos fazer em um caso e o outro é muito semelhante. Só vai dar negativo, tá? De qualquer forma, o que a gente faz? A gente considera, como vai ser um ângulo obtuso aqui, porque nenhum ângulo, ó, como eu estou considerando esse ângulo aqui, em nenhum caso esse ângulo interno a um triângulo, considerando este triângulo aqui, pode ser maior do que 90 graus, em nenhum caso, quer dizer, maior do que 90 graus ele pode ser, sim, pode sim. Falha minha aqui. Mas, tá, em nenhum triângulo, em alguns triângulos ele pode ser sim, tá? Ele pode ser maior do que 90 graus, mas veja, desculpa. Aqui tem um ângulo reto. Então, este outro ângulo aqui, ele não vai poder ser maior do que 90 graus, porque senão você teria mais do que 180. Ou seja, é um ângulo obtuso. Obtuso não, agudo. Aqui também, ó, já tem um ângulo reto no triângulo, tá? Então, esse ângulo aqui tem que ser menor do que 90. Ou seja, não adianta eu calcular uma tangente, embora neste segundo caso aqui, a tangente que nós vamos calcular vai ser negativa. Por quê? Porque ele provavelmente vai dar este aqui. Aí você pega o valor positivo e você encontra o maldito θ aqui que a gente está procurando, tá? Então, basicamente a gente vai pegar o valor positivo, vai pegar o valor em módulo. E por que sai um positivo ou negativo? Dependendo da forma como você construir ali o ângulo. Olha só. Vamos fazer aqui para esse primeiro. Ó, lembrando, θ, o ângulo externo aqui, considerando este ângulo externo, ele vai ter que ser a soma desses dois. Portanto, se 90 graus é igual a alfa mais θ, eu posso dizer que θ é igual a 90 menos alfa. Correto? Aquela velha história, só que eu escrevi aqui nos lados invertidos, mas isso não tem problema. Então, tangente de θ vai ser igual a mesma coisa que tangente de 90 menos alfa. E o que é tangente? Seno sobre cosseno. Então, seno de θ, só que eu já vou escrever nessa forma aqui, ó, 90 menos alfa, sobre cosseno de θ. Quem é θ? 90 menos alfa. Bom, tangente de θ nada mais é. Como é que resolve essa soma aqui na verdade, é o seno da subtração de dois ângulos. Então, vai ficar, ó, seno do primeiro vezes cosseno do segundo menos seno do segundo vezes cosseno do primeiro. Sobre, ali embaixo eu tenho o cosseno da diferença. Vai ficar cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo mais, sim, o cosseno troca o sinal. O cosseno da diferença você faz uma soma. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo mais seno do primeiro vezes seno do segundo. Ok? Quando você resolve isso, lembrando que seno de 90
é 1. Sobrou só o cosseno aqui, ó. Cosseno de 90 é 0, então essa parte toda aqui fica 0. Aqui embaixo, ó, cosseno de 90, 0. Tudo isso aqui vai embora. E seno de 90 é 1. Ficou só o seno de alfa, ou seja, tangente de θ é igual. Em cima ficou só o cosseno de alfa sobre seno de alfa. Cosseno sobre seno é a mesma coisa de cotangente. E o que é a cotangente? Isso é igual a cotangente de alfa. E o que é a cotangente? A cotangente é a mesma coisa que 1 sobre a tangente. Né? Aquele velho esqueminha de chegar aqui e inverter, ó, 1 sobre seno sobre cosseno. É aquele mesmo esqueminha que a gente fez no outro vídeo. Ponto. Você teria então, o que a gente deduziu? Que a tangente desse ângulo θ, se eu quiser descobrir, eu só preciso fazer 1 sobre a tangente do ângulo alfa. A fórmula é muito mais fácil do que aquela outra que a gente deduziu. Tá, lembrando que essa tangente de alfa aqui, a gente está chamando essa reta R, a gente considera essa tangente de alfa o coeficiente angular. Ou seja, se eu tenho uma reta vertical, a tangente do ângulo formado entre essas duas retas é igual a 1 sobre o coeficiente angular da reta que não é a vertical. Porque esta aqui não vai ter coeficiente angular, tá? A reta vertical não vai ter. Aí você tem esse valor aqui. Gente, com esses mesmos raciocínios, você deduz essa de cá. Só que aqui vai ficar o seguinte. Tangente de θ vai ser 1 menos tangente de alfa. E aí, como eu falei, geralmente a gente quer o ângulo agudo. O que a gente faz? Para ambos os casos, para descobrir esse ângulo agudo aqui, que é o que a gente de fato está procurando, para não correr o risco de confundir aqui, a gente pega o valor em modo, pega o valor positivo. Simples assim. Então, resumindo todos os casos para ângulo entre duas retas, se você tem duas retas e nenhuma delas, tá? E nenhuma delas é vertical, você vai ter uma reta R e uma reta S. O coeficiente angular de R eu vou chamar de MR. O coeficiente angular de S eu vou chamar de MS, tá? E aí você quer saber o ângulo agudo, geralmente, que se forma entre elas. Ah, professor, e se eu quiser saber o ângulo obtuso? Bom, gente, aqui ó, vai dar 180. Quando você pega um ângulo em uma reta inteira, dá 180. Se você tem o agudo aqui, o outro é 180 menos ele. Você também descobre, tá? De qualquer forma, a gente não tem o valor do ângulo, a gente tem o valor da tangente. Então, voltando aqui, suponha que eu queira saber algo a respeito desse ângulo agudo, desse menor ângulo que se forma entre as retas. O que eu faço? Eu tenho, agora que a gente deduziu, que a tangente desse ângulo agudo nada mais é do que pegar o módulo de um dos coeficientes, pegar o módulo, pegar tudo em módulo para ficar positivo, né? Você pega um coeficiente angular, subtrai o outro coeficiente angular e divide essa diferença por 1 mais a multiplicação dos dois coeficientes. Simples assim, tá? Eu pego em módulo porque aí vai dar sempre um valor positivo, independente da ordem que eu colocar aqui entre os dois, vai dar o valor positivo e eu vou estar calculando a tangente do ângulo agudo. Se uma das retas for perpendicular, tá? Você não vai ter coeficiente. O que você faz? Aí você quer saber esse ângulo que elas formam aqui, ó. Você tem aqui a reta que não é perpendicular, ou seja, essa reta aqui, ó, ela forma um ângulo com o eixo x, certo? Você pega este coeficiente angular dela, então, a tangente desse ângulo que forma entre as duas retas, nada mais é para você descobrir, você simplesmente pega 1 e divide pelo coeficiente angular da reta que você tem e não é vertical. Pronto, tá aí. Você pega em módulo, que em todos os casos você vai garantir o ângulo procurado. Simples assim.